Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto? Quero falar sobre o Espírito Santo e como esta pessoa maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade, como ele é mal interpretado, principalmente entre nós, no meio que chamamos de evangélicos, falamos tanto do Espírito Santo, mas ele ainda é mal interpretado. Muitos não entendem o porquê do Espírito Santo ter vindo. Qual é o prazer dele? E se o tempo permitir, vamos falar o que entristece o Espírito Santo. Então vamos ler um texto agora mesmo sobre o Espírito Santo, mas antes te digo isso, o Espírito Santo é o próprio Deus. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em Gênesis 1:1, no primeiro verso de toda a escritura da Bíblia toda, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No hebraico tem 7 palavras. Certo, Bereshit? 7 palavras. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. 7 palavras. E Elohim, o primeiro nome de Deus mencionado na Bíblia toda é o nome Elohim. Tem 5 letras e a letra do meio é o rei. A letra da graça. Elohim é, na verdade, o plural de Deus, Elá, El. Certo? Deus. Elohim está no plural, e quando você vê na Bíblia é porque está no plural em hebraico, como o nosso S. Isso faz o plural. Elohim, mas não são 3 deuses. Há somente um Deus, mas é um Deus triuno. 3 em 1. Você entende? Ok, alguns tentam ilustrar com o ovo que tem a casca e tem a gema e tem a clara. Tudo bem, mas nada se compara com a Trindade. Ninguém, na verdade, pode usar uma analogia como alguns usam a água e o vapor, gelo e... Não importa o que você usa. Não dá para usar a criação para descrever o Criador. Ele está além da criação. Só aceite o fato de que não são 3, mas só um Deus. Mas é um Deus triuno. Posso ouvir um amém? E vamos ver então o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A Trindade, o Deus triuno. Ele é uma pessoa maravilhosa. Sabia que ele te ama? Já ouviu falar que o Espírito Santo te ama? Olha, em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Você percebeu aqui o amor do Espírito? Que combatais comigo nas vossas orações por mim. Amor do Espírito, não amor pelo, mas o amor do. É o amor do Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo te ama. Nós falamos que Jesus te ama, mas de vez em quando, saiba que o Espírito Santo te ama. Diga para alguém: o Espírito de Deus te ama. Olha para outra pessoa e diga: o Espírito Santo te ama. Olha, qual a pessoa desta Trindade, então, que está agindo na Terra hoje? É o Pai ou o Filho? Se olharmos bem, todos os 3 estão, mas pelo Espírito Santo. Certo? É a dispensação da graça ou a dispensação do Espírito Santo. A dispensação da igreja é a dispensação do Espírito Santo. O maravilhoso Espírito Santo. Ele é tão bom, tão estável, tão sólido, tão calmo, tão pacífico, tão gentil, tão poderoso como o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito dele. E quando ele te enche, você tem também as mesmas características: o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade. E todos os frutos do Espírito são todos seus, porque é o Espírito de Cristo, ok? Ele não é aquele que... aleluia, ok? Isto, na verdade, é a reação das pessoas à presença do Espírito Santo. Então vamos distinguir entre a reação das pessoas. Alguns reagem assim, outros reagem caindo no chão e de outras maneiras, mas não pense que o Espírito Santo é assim. Não pense que ele sempre aumenta a sua voz só porque algumas pessoas fazem isso. Amém? Então o Espírito Santo é tão tranquilo, tão calmo, tão pacífico, tão bom quanto o Senhor Jesus Cristo. Ok? Ele é tão bondoso quanto o Senhor Jesus Cristo. E ele te ama. Quando o profeta Ezequiel, que viveu durante o tempo do cativeiro da Babilônia, quando os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia por 70 anos, Deus levantou o profeta Ezequiel. E Deus deu para ele uma visão da saída da presença de Deus, ou a saída do Espírito Santo de Israel, ou do templo, certo? De Deus. O que aconteceu foi que o povo de Deus tinha cometido idolatria por muitas vezes, e por muitas vezes dando glória aos ídolos que não os tiraram do Egito, que não deram para eles colheitas abundantes e vitórias sobre os inimigos. Em vez de dar glórias a Deus, deram glórias aos ídolos. Ok? E durante muitos anos Deus tentou atraí-los através dos profetas e não quiseram. Então Deus disse: eu vou deixar a nação e o templo. E Ezequiel então teve essa visão do Espírito Santo, da glória de Deus saindo do templo. E primeiramente quero dizer isso. Muitos de nós ouvimos
ensinamentos que dizem, e quantos de vocês já estiveram no meio evangélico durante 30 anos? Acene para mim, ok? Ok, são poucos. O resto já nasceu no Santo dos Santos de uma vez. Glória a Deus. Eu falei com alguém que se você nasceu no Santo dos Santos, sabe, você tem menos a aprender. Mas durante a minha geração eu lembro, quando era adolescente, que nas reuniões evangélicas, especialmente reuniões de cura, onde o Espírito Santo se movia, às vezes alguém falava assim, bem, o Espírito Santo saiu, eu não sei porquê. Alguém deve estar mastigando chiclete. Certo? Alguém deve estar comendo pipoca. Olha, eu não creio, pessoalmente, que você não deve ficar, na verdade, comendo, talvez até uma pipoca, enquanto ouve a palavra de Deus. Você não faz isso se vai diante de um juiz, certo? Ou então, diante de uma realeza. Você não pode ficar na frente de um primeiro-ministro e... sabe? Você não faria isso. É uma questão de educação. Você pode segurar um pouco a fome e almoçar ou jantar depois. Mas o fato é este. Olha, não tem nada a ver com impedir a ação do Espírito Santo só porque alguém mascou chiclete. E alguém diz, não se mexa, não se mexa. Se você se mexer, o Espírito Santo sai. E faz do Espírito Santo tão delicado, tão sensível, que alguém até disse, você não sabe que ele é uma pomba? A pomba fica com medo fácil. Ah, olha bem, Deus ficar com medo. Sabe? Aí eles dizem, ele se foi, a unção não está mais aqui, sabe? Porque alguém se moveu muito. Sabe disso? E algo incrível é que quando Jesus caminhava na terra, olha bem, as crianças estavam chorando e pessoas gritando, pescadores falando alto, as aves cantando e tudo mais. E você vai ver que no meio de tudo isso, a unção de Jesus fluía como um rio poderoso. E todos que o tocavam eram curados. Não havia nem música especial e o Espírito Santo fluía. E fazemos o Espírito Santo tão sensível e o símbolo do Espírito Santo não é somente uma pomba, mas é também fogo. E o fogo queima. Um outro símbolo é o rio de águas vivas. Você já esteve no meio de um rio, certo? Não tem como nadar contra a correnteza quando os rios estão fluindo em outra direção. Amém. Aquilo te carrega na correnteza. Amém. O Espírito Santo é descrito assim. Amém. Então o profeta Ezequiel viu o Espírito Santo na nuvem de glória e ele estava prestes a sair de Israel. Ok? Por causa da contínua rebelião e idolatria. Ok? E parece que ele estava relutante. Você vê o Espírito Santo em cima do templo. E ficou ali como que... Vocês me querem ainda? Certo? Depois, ele foi até o portão leste do templo, que hoje está selado. Se for a Israel, você vai ver esse portão selado, bem em cima do portão leste. Ele ficou ali, ficou mais uma vez. Como que estivesse olhando para o povo do templo dizendo, vocês me querem? Certo? E finalmente, antes disso... Antes dele ir para o Monte das Oliveiras, olha o que o Espírito Santo disse para o povo. Foi uma profecia, ok, de que ele voltaria. E ele vai fazer isso. Olha o que ele disse em Ezequiel 11. Lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ou seja, ele está dizendo, quando eu voltar, colocarei um coração de carne em você. Você não vai ter mais um coração de pedra. Amém? E aconteceu que a última vez que Ezequiel o viu ele foi do lado oposto do portão leste até a montanha, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Você já conhece o monte que está do lado leste de onde ficava o templo, o Monte das Oliveiras. E foi a última vez que o profeta Ezequiel o viu e ele subiu. É como se ele estivesse esperando e perguntando, vocês me querem? É assim que ele sai, tão devagar. É como o amor que não quer sair, mas finalmente diz, depois de dar uns passos, no portão leste, vocês me querem? E depois ele foi até a montanha, do lado oposto e disse, vocês me querem? Mas eu voltarei e tirarei o coração de pedra. Escute bem isso. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, no Novo Testamento, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente... Diga de repente. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha, quando o Espírito Santo voltou, na nova aliança, isso aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Uma das primeiras coisas que ele fez depois que voltou ao céu, o Pai disse a ele, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés.
Jesus se assentou e a primeira coisa que ele fez foi derramar o Espírito Santo. E olha como o Espírito Santo veio, como um vento impetuoso. Ele veio de repente. Mas as nossas tradições o fizeram ser como algo que, quando ele vai, alguém mascou o chiclete e pum, ele se foi de repente. Certo? Mas para que ele venha, você tem que passar a noite jejuando e orando, você tem que clamar por ele a noite toda, talvez 5 da manhã ele venha, sabe? Algo assim. É como se fosse o oposto. É como se fosse muito fácil ele sair, mas difícil ele vir. Mas a Bíblia nos ensina o contrário sobre o Espírito Santo. Quando ele sai mesmo com pecado, certo? Mas graças a Deus ele não nos deixa hoje porque hoje eu e você nascemos de novo. Hoje eu e você fomos limpos pelo sangue de Jesus. Hoje eu e você somos novas criaturas em Cristo. Temos uma nova aliança. E Jesus disse, o Espírito Santo vai habitar em você para sempre. Ele estará com você para sempre. E é por isso que não podemos fazer essa oração, que é a oração do Antigo Testamento. Como na oração dos Salmos, Davi falando com Deus, não retires de mim o teu Espírito. Davi tinha uma razão para orar assim, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e o Espírito Santo saía. Ele vinha e ele ia. Ele vinha, ele ia. Quando pecava, ele ia. Amém? Quando arrependia, ele vinha. Mas na nova aliança, Jesus disse, ele habitará com você para sempre. E é por isso que nós temos algo que Davi, Daniel, Ezequiel, Moisés nunca tiveram. Josué não teve isso. O que é isso? Orar no Espírito Santo. Só podemos orar no Espírito Santo quando o sangue de Jesus nos limpar tanto que o Espírito Santo vem e habita em nós e nos dá uma nova língua. E quando nós oramos em línguas, você está fazendo então uma declaração que você tem o Espírito Santo e você está tão limpo pelo sangue de Jesus que você agora tem o Espírito Santo habitando em você. Uau! E naquela época, até naquela época do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo saía, ele saía de uma forma tão relutante, tão devagar. Mas quando vinha, uau, vinha com força para encher o povo. Ele vem com força para te abençoar. De repente, vento veemente. Aleluia! Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, ele te ama, amém? Amém? E devemos nos perguntar isso. Qual é o prazer do Espírito Santo? Qual o propósito da sua vinda? Certo? Olha, quero falar algo. Deus ama abraçar seus filhos. Amém? Você recebeu um abraço de Deus hoje? Você recebeu aquele abraço de amor divino? Sabia que Deus quer te abraçar forte? Nem precisa de palavras. Vemos os nossos filhos e só queremos abraçá-los. Ficar com eles perto, amém? E você os segura com alegria. Amém? Não dá para abraçar à distância, você abraça quando está perto. Eu amo abraçar minha filha, amo abraçar minha esposa, nem preciso de palavras. De fato, toda criança precisa de abraço, todo dia. E quanto mais você os abraçar, mais estáveis mentalmente estarão. Mais saudáveis ficarão. Maridos precisam abraçar esposas abraçar os maridos. Pais têm que abraçar os filhos têm que abraçar os pais. E às vezes distúrbios emocionais podem ser resolvidos com um abraço. Amém? Cadeias são quebradas quando se abraça. Olha, o Senhor quer te abraçar. O Espírito Santo ama abraçar o seu povo. Quero te mostrar o que aconteceu na casa de Cornélio. O centurião italiano, seu nome era Cornélio, e a primeira vez nos evangelhos foi pregado aos gentios, aos não-judeus, e foi pregado pelo apóstolo Pedro. Pedro pregou uma mensagem que o Espírito registrou para nós, e temos todas as palavras, e nós conhecemos esta mensagem, e de fato a parte que muitos de nós memorizamos é Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual mandou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas mesmo quando ele falou isso, o Espírito Santo não desceu. Quando o Espírito Santo desceu, de fato, Pedro nem fez o apelo, o Espírito Santo desceu. Olha quando isso aconteceu. A este Jesus dão testemunho todos os profetas. Todas as profecias do Antigo Testamento são testemunhos de Jesus. Não é sobre a lei, sobre o que fazer ou não, é sobre Jesus. A este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele creem. Todos! Você faz parte disso? Todos os que nele creem receberão o quê? Perdão dos pecados, ou remissão dos pecados. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra.
Ou seja, o Espírito Santo ama essas palavras, que por Jesus você recebe o perdão dos pecados. Eu vou dizer mais uma vez porque eu sei que ele gosta. Por Jesus você está perdoado dos seus pecados. Por Jesus você está perdoado dos seus pecados. Por Jesus você está perdoado dos seus pecados. E quando o Espírito Santo ouve isso, ele abraça as pessoas, porque a palavra cair, ou caiu aqui é a palavra, em grego é epipito, que na verdade quer dizer amar, abraçar. Um abraço de amor. O Espírito Santo abraçou com amor todas as pessoas ali. Um abraço forte. A mesma palavra grega é usada quando o filho pródigo voltou para casa e o pai correu. O pai o viu e correu até chegar a ele. Vamos ler em Lucas 15. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa palavra lançou-se-lhe ao pescoço. Não é que ele tivesse se lançado ao pescoço daquele menino. Ele abraçou seu filho. O que você vê é um abraço. A mesma palavra, um abraço. Ele abraçou o seu filho. Agora, voltando a Atos, o Espírito Santo caiu. Não é que o Espírito Santo veio e caiu sobre eles. Certo? Muitas pessoas pensam assim. Não é que o Espírito Santo caiu, mas é que ele veio e abraçou a eles. No momento em que creram que seus pecados foram perdoados. Deus ama quando você crê nisso. Creia nele, creia que os seus pecados foram perdoados. Passado, presente e futuro, por Jesus Cristo. Não pelas obras, não pela sua santidade ou pelas suas melhores ações, mas por Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados. E quando você crê nisso, o Espírito Santo te abraça. Por isso você se sente bem por dentro, amém? O Espírito Santo te abraça. Vire para alguém, alegre o Espírito Santo e diga: seus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Ele ama ouvir isso. E é por isso que ele abençoa qualquer ministério, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem, qualquer adolescente que ama falar sobre o perdão dos pecados. Amém? Alguns estão com medo e falam: não pregue muito sobre o perdão dos pecados. Alguns vão se aproveitar disso. Isso é estupidez, este medo veio direto do inferno. As pessoas precisam ouvir muito mais sobre o perdão dos pecados. Porque quando ouvem sobre o perdão dos pecados, quanto mais ouvem, mais eles vão ser santos sem perceber. Quando você ouve o quanto você foi perdoado, você perdoa a outros. Isso é que é santidade. Quando você sabe que foi perdoado de uma dívida de 1 milhão e alguém te deve $10, o que é isso? Amém? E você perdoa porque você foi perdoado. Pessoas perdoadas perdoam. Mas os que acham que não foram perdoados também não perdoam. Não é como pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas perdoadas perdoam pessoas. E a razão de não perdoar é porque não sabemos que fomos perdoados. Amém? O Espírito Santo ama abraçar aquele que crê na mensagem de perdão. E quanto mais pregar isso, mais falar sobre isso, o Espírito Santo vem. Você fala com alguém na rua, no seu trabalho ou até na escola, o Espírito Santo vem e abraça aquela pessoa. No momento que aquela pessoa crê que os seus pecados foram perdoados por Jesus. Amém? Mais uma coisa que precisamos saber dele é isso. O Espírito Santo é um espírito diferente do espírito do mundo. Tem um espírito do mundo. A Bíblia fala do espírito do mundo. Diga espírito do mundo. Diga espírito de Deus. Há uma diferença. E a Bíblia mostra claramente em 1 Coríntios 2, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha, o Espírito de Deus é o que te fala que as coisas de Deus são dadas gratuitamente. Por isso, digo a você, no mesmo raciocínio, que o Espírito do mundo é o oposto. Fala para você que não existe nada de graça. Fala que nada é de graça. Fala que nada é gratuito. Mas te diz que você tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Você tem que suar, tem que se cansar, tem que fazer muita força. É o Espírito do mundo e nós entendemos isso. Mas muitos não entendem isso, que as coisas de Deus são dadas gratuitamente. Tem que ter o Espírito Santo para entender que as coisas são gratuitas. Justiça não é pelas obras, mas justiça é um dom. O Espírito Santo você não conquista, mas você recebe. O céu não é alcançado, o céu é recebido. Amém? Os dons do Espírito Santo são recebidos. Recentemente ministrei uma palavra no mês de junho, algo especial para os nossos líderes e pastores, sobre os dons do Espírito Santo. E uma das primeiras coisas que falei é que a palavra dons do Espírito é a palavra carismatas.
da palavra cariz, graça. São dons da graça. Você não recebe porque você tem orado muito, ou você tem jejuado muito, tem jejuado por muitos dias. Você recebe por causa da graça. Opera pela graça. Amém. E aí você não vai ficar frustrado quando você descobre que homens de Deus que operam no Espírito Santo e depois você descobre que eles estavam em pecado. Por exemplo, isso é triste, isso é muito triste e na verdade entristece o meu coração, mas sabe de algo? Não fico surpreso porque eu sei que eles estavam funcionando pela graça. E se você fica chocado com isso, você não entendeu o que é pela graça. Amém? Então procure essa mensagem sobre os dons do Espírito Santo. Sabe, José precisou só de 1 hora com Faraó e o dom do Espírito Santo na vida de José o fez interpretar os sonhos de Faraó sobre o futuro do Egito. E ele foi promovido do calabouço ao palácio. Os dons do Espírito Santo vão te fazer prosperar. Mas não só te prosperar para os seus próprios benefícios, sim, tudo isso é importante, mas te prosperar para prosperar o corpo de Cristo. Amém. Deus está interessado em beneficiar a todos. Posso ouvir um amém? Então, os dons do Espírito Santo vêm pela graça. E todas as coisas de Deus são gratuitas. Mas as coisas do mundo são o quê? Você tem que trabalhar. Não existe nada de graça. Nada na vida é gratuito. Tudo no mundo exige esforço. Não é? Todo mundo entende o espírito do mundo. Mas a Bíblia diz que não recebemos este espírito. Mas recebemos o espírito para conhecermos que as coisas que são gratuitas, diga gratuitas. Diga gratuitas. Mais alto, gratuitas. Diga de graça. Graça é bom, não é? Gratuitamente. Certo, então? As pessoas, até cristãs, não creem nisso. Tem um evangelho misturado. Eles falam, sim, eu creio na justiça pela fé, pastor Prince, eu creio nisso. Mas, ou seja, é algo assim, eu recebo uma pessoa, um bilionário, e ele fala, vou te dar a minha Lamborghini. Uma Lamborghini zero, certo? Zerada, é sua, certo? Vou te dar porque eu gosto de você, certo? De graça, te dou de graça. Nenhum centavo, nada. Mensalmente me dá $500. Olha, o que temos aqui é uma mensagem misturada. E o que a igreja tem feito é que temos dado às pessoas uma mensagem misturada. E ficam confusos. Número 1, falamos que é de graça. Não falamos que não é de graça, falamos que é de graça. Mas, veja, parecemos animais. Vamos, mas, animais ficam assim. Tem sempre um mas. Eu fui com a Jéssica ao zoológico aqui perto e vi que um dos bodes ficava batendo a cabeça o tempo todo, tentando pegar comida, quando a Jéssica tentava alimentá-los, mas aquele batia a cabeça no resto, batia a cabeça. Alguns ficam batendo cabeça. Certo? Não tem mas. Quando Deus fala que você é justo pela fé, você é. Amém? Então tudo é gratuito para nós. Deus quer te dar todas as coisas gratuitamente, como um presente dele. Certo? Você olha para alguém, certo? E você o vê com esse talento, esse dom, certo? E você tem inveja, você os admira. Não fique com inveja, peça a Deus pelo dom que ele tem para você, gratuitamente. Amém?